turma. Sou o professor Alex, trabalho a disciplina Química. E hoje nós vamos vamos começar a falar sobre funções orgânicas. E a primeira função orgânica que nós vamos abordar são os hidrocarbonetos. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Nós vamos apresentar os hidrocarbonetos. Vamos falar que os hidrocarbonetos se dividem em várias categorias e vamos trabalhar a primeira delas, são os alcanos. Vamos trabalhar nos alcanos o conceito de nomenclatura, vamos apresentar as regras para podermos nomear os alcanos, e essas regras vão ser para alcanos não ramificados e alcanos ramificados. Bom, sabemos que na química, a química inorgânica, ela se divide em 4 categorias: ácidos, bases, sais e óxidos. Então, a química inorgânica, nós temos 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos. Já a química orgânica vai apresentar uma divisão bem maior. Então, a gente tem na química orgânica diversas divisões, que vão chamar de funções orgânicas. Então, essas divisões, ela se dá tanto para a química inorgânica, como também para a química orgânica. E nós vamos trabalhar na aula de hoje a primeira função, que também é conhecida como o esqueleto dos compostos orgânicos. São os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, meus queridos, são todo composto orgânico que apresentar somente carbono e hidrogênio. Então, todo composto orgânico que apresentar somente carbono e hidrogênio, nós vamos classificar como hidrocarboneto. Olha só, o etanol, ele é CH3, CH2, OH. Então, no etanol, eu tenho a presença de um átomo de oxigênio. Então, o etanol eu não posso classificar como hidrocarboneto. Por quê? Porque apresenta um átomo diferente do carbono ou hidrogênio. Já essa estrutura, ela apresenta apenas carbono e hidrogênio. Então, essa estrutura ela é classificada como um hidrocarboneto. De forma geral, eu posso dizer que o hidrocarboneto tem fórmula CXHY, onde X e Y vão ser números que vão indicar a quantidade de carbonos e de hidrogênios. Então, mais uma vez, se eu tenho apenas carbono e hidrogênio, eu vou ter um composto classificado como hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares, ou seja, não apresentam cargas elétricas. São compostos também homogêneos. Eles podem ser saturados. O que é um composto saturado? É um composto que apresenta somente ligações simples entre os átomos de carbono. Um exemplo de compostos de hidrocarbonetos saturados, os alcanos. Mas também eu posso ter hidrocarbonetos insaturados, ou seja, que apresentam insaturação, isto é, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, exemplos de compostos de hidrocarbonetos insaturados: alcenos, alcinos, alcadienos. Então, com isso, você já percebe que os hidrocarbonetos se dividem em categorias. Eu tenho os compostos saturados e os compostos insaturados. Além desses que eu citei, existem os hidrocarbonetos aromáticos, que nós vamos estudar numa aula seguinte. Bom, dentre os hidrocarbonetos, hoje nós vamos abordar especificamente os alcanos. Então, alcano são hidrocarbonetos parafínicos, eles apresentam uma cadeia acíclica, ou seja, aberta, não fechada, e também são saturados. Então, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que apresentam somente ligações simples entre os átomos de carbono, certo? Alguns exemplos de alcanos
Estou colocando aqui no quadro para vocês. Então, nós temos aqui o CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. Então, você percebe aqui que entre os átomos de carbono, nós vamos ter apenas ligações simples. Essa estrutura aqui, ela chama de fórmula estrutural condensada. Já a estrutura que aparece aqui no canto direito é a fórmula molecular. A fórmula molecular me diz quais átomos e quantos átomos aparecem na estrutura. Então, CH3, CH3, eu tenho 2 carbonos, C2, 3 mais 3, 6 hidrogênios, C2H6. Então, fórmula estrutural condensada ou simplificada e fórmula molecular. Bom, os alcanos, eles apresentam uma fórmula geral. Ou seja, eu analisando apenas a fórmula molecular, eu consigo perceber se aquela estrutura é um alcano ou se é um outro hidrocarboneto, alceno, alcino, por exemplo. Então, por meio da fórmula geral ou fórmula molecular, eu consigo diferenciar os hidrocarbonetos. Então, os alcanos, eles apresentam fórmula geral CnH2n mais 2, onde N é quantidade de carbonos. Então, vamos aqui, ó. O etano. O etano, ele tem 2 carbonos, C2. Se eu utilizar a fórmula geral, a quantidade de hidrogênio será o dobro mais 2. O dobro de 2, 4, mais 2, 6. Então, a fórmula molecular do etano, C2H6. Mais um exemplo. Propano. São 3 carbonos, C3. Ele vai apresentar quantos hidrogênios? Bom, o dobro de 3, 6, mais 2. 6 mais 2, 8. Então, fórmula molecular, C3H8. Se eu tenho uma estrutura com a seguinte fórmula molecular, C5H12, ele é um alcano? Eu tenho que ver se a fórmula C5H12 obedece à fórmula geral, CnH2n mais 2. Qual o dobro de 5? 10. Mais 2, 12. Então, C5H12, ele pertence à classe dos alcanos. Os alcanos, eles são os formadores do petróleo, do gás natural. Então, a principal fonte para a gente obter os alcanos é a partir do petróleo ou a partir do gás natural. Eles são muito utilizados como combustíveis. Então, o gás de cozinha, ele é um alcano. A gasolina é um alcano. O querosene, o óleo diesel. Então, a principal aplicação dos alcanos são como combustíveis, certo? Bom, e agora como nomear? Então, eu tenho uma estrutura, como que eu vou nomear essa estrutura? Então, existe uma série de regras que são definidas pela IUPAC, que é a União, que é o órgão internacional responsável, o órgão internacional da química, responsável pela elaboração dessas regras, das regras de nomeação dos compostos. E ela diz o seguinte, a nomenclatura dos alcanos, segundo a IUPAC, é caracterizada pela terminação ano. Então, terminou em ano, eu tenho um alcano. E, de forma inicial, eu vou ter um prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos. Então, se eu tenho um carbono, o prefixo é met. E aí eu junto com a terminação ano, metano. Então, o CH4, o nome é metano. Se eu tenho 2 carbonos, o prefixo para 2 carbonos é et. Aí eu junto com a terminação ano, vai ficar etano. Então, o alcano que apresenta 2 carbonos, ele é chamado de etano. Assim, nós temos 3 carbonos, o prefixo prop. Então, o alcano de 3 carbonos será o propano. E o alcano de 4 carbonos é but. But mais ano, butano. Então, butano é o alcano que apresenta 4 carbonos. De 1 a 4, eu vou ter esses prefixos. Met,
et, prop, but. A partir de 5 carbonos, eu vou ter as terminações pent para 5 carbonos, ex para 6 carbonos, hept para 7 carbonos, oct para 8 carbonos, non para 9 carbonos, dec para 10 carbonos, certo? Então, se eu tenho um alcano de uma cadeia normal, o alcano de cadeia normal é o alcano que apresenta somente 2 extremidades. Então, o alcano que apresenta 2 extremidades, ele tem uma cadeia normal. Então, a regra de nomenclatura para os alcanos de cadeia normal é o prefixo met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec, mais a terminação ano. Agora, se tivermos mais de 2 extremidades, turma, nós vamos ter uma cadeia ramificada. Toda cadeia que apresentar mais de 2 extremidades, eu vou ter uma ramificação. E essa ramificação, ela deve constar, o nome dessa ramificação, ela deve constar, né, no nome oficial do composto, no caso do alcano. Essas ramificações, elas recebem nomes especiais. Então, a ramificação de um carbono é o grupo metil. Já a ramificação de 2 carbonos, etil. A ramificação de 3 carbonos é o propil. Mas também tenho o grupo isopropil. 4 carbonos, nós temos o butil, também o sec-butil, o terc-butil e o isobutil. Certo? Então, eu preciso conhecer essas ramificações para poder colocá-las de forma correta no nome do composto. Nós vamos apresentar alguns exemplos. Olha só. Aqui nós temos um alcano ramificado. Observe que essa região aqui eu chamo de cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior sequência de átomos de carbonos. Então, eu tenho uma cadeia principal e fora da cadeia nós vamos ter uma ramificação. O nome desse alcano ramificado, ele vai ser, primeiramente, o nome da ramificação mais o nome da cadeia principal. Bom, a ramificação é o grupo CH3, chamado de grupo metil. E a cadeia principal, ela funciona como um alcano de cadeia normal, porque eu estou excluindo a ramificação. Então, esse alcano aqui de cadeia normal será chamado de propano. Então, juntando, eu vou ter o metilpropano. O nome da ramificação, metil, mais o nome da cadeia principal, funcionando como um alcano de cadeia normal. Metilpropano. Mais um exemplo. Bom, aqui nós já temos uma cadeia principal, né, maior. Ela sendo maior, eu vou ter várias possibilidades para localizar a ramificação. Então, em cadeias maiores, a partir de 4 carbonos, eu preciso numerar a cadeia principal. Por que numerar a cadeia principal? Para poder localizar a posição da ramificação. Essa numeração ela vai começar sempre pela extremidade mais próxima da ramificação. A ramificação, grupo metil. Aí eu tenho a extremidade direita e esquerda. Qual está mais próxima da ramificação? A extremidade esquerda. Então, é a partir da extremidade esquerda que eu vou numerar a cadeia principal. Nesse caso, na cadeia principal eu tenho 7 átomos de carbonos. E onde está, a partir dessa numeração, onde está a ramificação? O grupo metil. Ele se encontra no carbono 2. Então, eu vou começar o nome desse alcano ramificado, dizendo a localização da ramificação, no caso 2, o nome da ramificação metil, mais a cadeia principal, que nós já sabemos, funciona como um alcano de cadeia normal. Então,
Eu tenho aqui a cadeia principal com 7 átomos de carbonos. Então, 7 átomos de carbonos, eu vou ter hept mais ano, heptano. Então, o nome vai ficar 2-metil-heptano. Então, a partir de 4 carbonos, lembre, a partir de 4 carbonos, eu preciso numerar a cadeia principal para poder localizar a ramificação. Mais um exemplo. Aqui nós já temos 2 ramificações, só que elas são iguais. Então eu posso ter 2 ramificações, 2 ou mais ramificações iguais, assim como também eu posso ter 2 ou mais ramificações diferentes. Certo? Então, primeiramente, eu vou localizar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos, certo? Aqui está a nossa cadeia principal. Eu tenho 2 ramificações iguais, 2 grupos metil. Então, eu vou usar prefixos para indicar essa quantidade de ramificações iguais. Como são 2 ramificações iguais, eu uso o prefixo di. Se fossem 3 ramificações iguais, tri. 4 ramificações iguais, tetra. E assim por diante. Bom, numerei a cadeia, começando pela extremidade mais próxima da primeira ramificação, e observo que a partir da esquerda, eu tenho a extremidade mais próxima da primeira ramificação. 1, 2, 3. Se numerássemos a partir da direita, o primeiro metil iria aparecer no carbono 4. Então, a extremidade esquerda está mais próxima da primeira ramificação. Onde elas se encontram? No carbono 3 e no carbono 4. Carbono 3 e carbono 4. Então, eu vou ter o 3,4. São 2 grupos metil, dimetil. 3,4, dimetil. E a cadeia principal é o heptano. 3,4, dimetil-heptano. Lembrem, números indicam a posição. Então, 2-metil quer dizer o quê? Que o grupo metil, a ramificação metil, ela se encontra no carbono 2. Agora, se eu utilizo o termo dimetil, então o prefixo di, ele vai indicar a quantidade. Dimetil quer dizer que eu tenho 2 grupos metil. Mais um exemplo. Nós temos aqui um alcano que apresenta 2 ramificações. Só que essas 2 ramificações agora, elas são diferentes. Eu tenho o grupo metil e eu tenho o grupo etil. Certo? Então, como vamos proceder? Primeira coisa, determinar a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbonos. Cadeia principal. Agora, como eu tenho ramificações diferentes, eu vou citá-las na ordem alfabética. Metil, etil. Pela ordem alfabética, vem primeiro o grupo etil. E onde o etil se encontra? Ele se encontra no carbono 4. 4-etil. Depois, o grupo metil, que se encontra no carbono 3. 3-metil. Por fim, a cadeia principal, 7 carbonos, heptano. Então, ficou 4-etil, 3-metil, heptano. Se eu tenho ramificações diferentes, eu vou citá-las na ordem alfabética. Ok, turma? Vamos recapitular. Então, hoje nós apresentamos os hidrocarbonetos, que são compostos que apresentam somente carbono e hidrogênio. Se apresentar somente carbono e hidrogênio, eu classifico aquele composto como hidrocarboneto. Dentre os hidrocarbonetos, nós temos os alcanos, que são os hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples e sua cadeia ela é aberta. Os alcanos têm fórmula geral CnH2n mais 2. Então, se a fórmula molecular obedecer a essa fórmula geral, eu tenho um alcano. E como nomear os alcanos? Se for um alcano de cadeia normal, somente 2 extremidades, prefixo mais ano. Se apresentar mais de 2 extremidades, ou seja, um alcano ramificado, nós vamos ter que numerar a cadeia principal, identificar a cadeia principal como a maior sequência de átomos de carbonos, numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima
da ramificação ou da primeira ramificação. Eu cito a posição da ramificação, o nome da ramificação e, por fim, a cadeia principal. Tudo bem, turma? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até uma próxima.